Olá pessoal, vamos à nossa revisão de geometria, tá? Volume e capacidade. Bem, esse conteúdo ele vai ser usado, né, para as turmas do sexto, sétimo, oitavo e nono anos, tá bom? Então, cada nível de problema vai estar em uma parte aqui. Então, quando eu for falando, encerrou aqui o nível do sexto ano, acabou o sexto. Aqui até o sétimo, aqui vai para o oitavo e aqui vai para o nono, ok? Quando eu não falar nada, porque o conteúdo é geral. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Então, primeiro vamos à ideia de volume. Né? O que é o volume? Né? São objetos que vão ter três dimensões, que vão ocupar um lugar no espaço. Tá? Ele vai ter um comprimento, representado no desenho, ele vai ter uma largura e ele vai ter uma altura. Tá? Ele é uma figura tridimensional. Tem comprimento, largura e altura. Certo? Vamos lá. Então vamos lá. Né? Medir o espaço ocupado por um sólido geométrico, pessoal, é comparar ele com outro que você vai admitir como sendo o seu sólido padrão, a sua unidade padrão. Tá? Vamos supor que a minha unidade padrão seja esse bloco aqui. Bom, então o que, é que eu vou fazer? Eu vou ver quantas vezes esse bloco cabe aqui dentro. Se você prestar atenção, né, eu vou poder colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E embaixo tem mais 6. Então, dentro desse sólido aqui, eu consigo colocar 12 blocos como aquele. Ok? Como cada bloco tem a minha unidade de volume, eu posso dizer que o volume desse sólido aqui vão ser 12 unidades de volume. Ok? Ou seja, eu consigo colocar aqui dentro 12 blocos. Ok? Vamos adiante. Então, foi criado para a unidade de volume um metro cúbico. Tá? O que seria um metro cúbico? Um metro cúbico seria um bloco, retângulo, um bloco, né? Onde cada aresta desse bloco mede 1 metro. Então, quando eu multiplicar o comprimento, a largura e a altura desse bloco, eu vou ter o volume de 1 metro cúbico. Tá? E o metro cúbico nós representamos como m elevado a 3, porque eu multiplico metro, vezes metro, vai dar metro elevado ao cubo, ok? São três dimensões, por isso é que ele é elevado a 3. Múltiplos e submúltiplos do metro cúbico, tá? Então, assim como todas as outras unidades, nós temos os múltiplos e os submúltiplos do metro. Okay? Nós temos o quilômetro cúbico, nós temos o hectômetro cúbico, nós temos o decâmetro cúbico como múltiplos, e como submúltiplos nós temos o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico, ok? Então, os múltiplos e os submúltiplos do metro são múltiplos quilômetro, hectômetro, decâmetro, cúbicos, né? Submúltiplos, decímetro, centímetros e milímetros cúbicos. Cada um, né, ao contrário das outras unidades, cada 1 metro cúbico, no caso fazendo comparação com o decímetro, seriam 1000 decímetro cúbico. O mais importante nessa parte é você saber como escrever esse número na tabela, tá? Você sabendo escrever o número na tabela, você sabe transformar no que você quiser, tá? Então, o primeiro passo é o seguinte, vamos pegar esse nosso primeiro número aqui, 23,3 metros cúbicos. O mais importante é a vírgula, tá? Então, a vírgula sempre vai ficar na unidade referida aqui, no caso é metros cúbicos. Então, eu vou procurar o meu metro cúbico, está bem aqui, então a vírgula vai ficar bem aqui. Ok? E aí eu vou escrever o número. A regra é a seguinte: como eu estou no cúbico, isso quer dizer que cada casa comporta até 3 algarismos. Mas não quer dizer que eu vou colocar o 233 aqui, não. Por quê? O 23 está antes da vírgula, só que o 3 está depois da vírgula. Então, devo escrevê-lo assim. Se você quiser transformar, eu quero transformar ele em decímetros cúbicos. O que é que você vai fazer? Você vai tirar a vírgula aqui do metro e colocar aqui do lado direito no decímetro. E os espaços vazios, porque cada casa comporta 3 algarismos, você vai colocar 0. Então, você vai ter
23.300 decímetros cúbicos. Ah, eu quero transformar em milímetros. Então, você vai tirar a vírgula daqui e vai trazer aqui para milímetro. E aí você vai colocar 0, 0, 0, 0, 0. Cada casa comporta até 3 zeros até chegar no milímetro. Ponto. Eu transformei, tá? No caso aqui eu pedi para transformar em decímetro. Ah, eu quero transformar isso em hectômetros. Como é que eu vou fazer se está antes? Você vai tirar a vírgula aqui do metro e vai colocar no hectômetro. Antes da vírgula, sempre eu vou colocar um zero, tá? E aqui eu vou preencher com zero. 0, 0 e não acabou, porque aqui só tem 2 algarismos e cada casa tem que comportar 3. Então ficou 0,0000233 hectômetros, certo? Então a parte mais importante é saber escrever. Escrever o número certo, você vai saber transformar no que for preciso. Se eu for transformar para decímetro, que era o meu desejo inicial, né? 0, 0, vírgula. Vamos transformar isso aqui, agora que eu já entendi como é que você faz, em metros cúbicos. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar vírgula. Só que não tem vírgula. Tem sim. Quando o número não tem vírgula, está no último algarismo. Tá? Então a vírgula está aqui no decímetro cúbico. Aí eu vou colocar o 4 antes da vírgula, o 3 antes do 4, o 2 antes do 3, né? Aqui comportou 3 números, fechou, o 1 vai ficar aqui. Ok? Para transformar em metros, é só tirar a vírgula aqui, ali para cá. Pronto, então isso aqui vai dar 1,234 metros cúbicos, ok? Vamos ao próximo número. Vamos pegar o número da letra C, 0,000077 hectômetros cúbicos. Vamos também transformar em metros cúbicos, tá bom? Então, cadê o hectômetro? O hectômetro está aqui, ó. 0,000, 1, 2, 3. Ainda tem outro 0,67. Eu quero transformar isso para metros cúbicos. Vou tirar a vírgula dali e vou colocar aqui. A resposta aqui vai ficar 67 metros cúbicos, ok? Vamos ao próximo. 1.000, milhão, bilhão, bilhão, né? 120 bilhões. 120? Coloquei zero errado. 3, mais 3, 6, mais 3, 9. 12, né? 12 bilhões de milímetros cúbicos. Milímetros cúbicos é aqui. A vírgula está aqui porque não tem nenhuma vírgula no número. Então, 3 zeros, mais 3 zeros, os próximos 3 zeros e o número 12. Quero transformar em quê? Eu quero transformar em decâmetros, tá? Decâmetros cúbicos. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a vírgula daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Eu vou tirar a vírgula daqui e ela vai vir para o decâmetro. Ok? Então, eu vou ter que encher com 0 antes da vírgula, sempre, né? E aqui tinha que ter 3 casas, só tem 2. Vou preencher com esse 0. Então, aqui vai ficar 0,012 decâmetros cúbicos. Esses zeros após a vírgula, você não precisa colocar, tá bom? E o próximo número, 9.834,1234 quilômetros cúbicos. Bicho, eu não sei nem escrever esse número. Vírgula no quilômetro. O 4, o 3, o 8 e o 9 vão ficar antes. Professor, mas o quilômetro só comporta 3. Por isso que o 9 está ali fora, tá? E depois da vírgula vai ficar o 1, o 2, o 3 e o 4. Pronto, escrevi que é a parte mais difícil. Agora é só transformar. Transformar em quê? Eu quero transformar ele em decâmetros, por exemplo, novamente, ou em metros, né? Quero transformar em decâmetros. É só encher com 0 até chegar no decâmetro. Tira a vírgula daqui e bota a vírgula no decâmetro. Acabou. Transformar é só isso. Isso vale para capacidade, isso vale para massa, isso vale para comprimento, isso vale para todas as outras. É só saber colocar a vírgula, ok? Parte básica para todas as turmas, né? Volume de um paralelepípedo e de um cubo. O volume de um paralelepípedo, ou um prisma de base retangular, você vai calcular como comprimento vezes largura vezes altura. Tá?
comprimento, vezes largura, vezes altura. Um cubo, pessoal, nada mais é do que um paralelepípedo com todos os lados iguais. Então, esse cubo, né, o comprimento vai ser A de aresta, a largura vai ser A de aresta e a altura vai ser A de aresta. Então, A vezes A, eu vou ficar com A elevado ao cubo, ou o produto dos três aqui, tudo bem? Você escolhe como fazer, ok? Vamos adiante. Vamos a algumas questões, tá? Primeiro exemplo, quer que você determine qual é o volume dessa figura, né? Admitindo que cada cubozinho aí tem volume de 1 centímetro cúbico. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer? Calcular quantos cubinhos eu tenho aqui, tá? Como eu expliquei para vocês, vamos contar por face, tá? Tem gente que gosta de contar na vertical, tem gente que gosta de contar na horizontal. Fica ao critério de cada um, tá? Mas vamos lá. Aqui, ó. Aqui embaixo desse aqui, até chegar lá embaixo, todos vão ter um. Então, eu vou ter um aqui, estou contando lá de baixo, tá? 2, 3, 4. Nessa linha aqui tem 4 lá embaixo. Nessa linha aqui tem 5, 6, 7, 8, 9. Essa aqui tem 10, 11, 12, 13. Nessa aqui tem 14. Então, nessa parte aqui de baixo, eu tenho 14 blocos. Nessa segunda parte, eu vou ter, né, 1, 2, embaixo desses dois aqui, 3, 4 e 5. Então, aqui mais 5. E, por fim, aqui eu tenho mais 2 na última camada, certo? Então, 14 mais 5, 19, 19 mais 2, 21. Então, esse bloco tem 21 centímetros cúbicos, porque cada blocozinho, né, cada cubo é 1 centímetro cúbico. Eu tenho 21 blocos, total 21 centímetros cúbicos. Ok, pessoal? Uma variação daquele problema seria a mesma situação, só que agora eu estou dizendo que cada bloco tem 2 centímetros cúbicos. Então, aqui não vai ser mais só contar, né? Vamos contar aqui, ó. Por camada, a camada de baixo vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Certo? A camada de baixo vai ter 5 não, né? 4, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A camada aqui de baixo vai ter 6. A segunda camada aqui vai ter 4. E a primeira camada vai ter 1. Total, 6 mais 4 mais 1 vai dar 11 cubinhos. Não são 11 centímetros cúbicos, porque cada cubinho tem 2. Então, 11 vezes 2, 22 centímetros cúbicos. Cada cubinho tem 2. Então, como tem 11 cubinhos, 11 vezes 2, ok? Vamos ao próximo. Próxima, mesma situação, só que agora eu não estou dizendo qual é o volume do cubinho, eu estou dizendo qual é a aresta do cubinho. Estou dizendo quanto é que mede essa arestazinha do cubinho. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o volume do cubinho. Como o cubinho é 2 ao cubo, né? 2 ao cubo dá 8. Cada cubinho tem 8 centímetros cúbicos. Eu tenho que saber qual é o volume total. Então, eu tenho que contar quantos cubinhos eu tenho aqui. Na primeira camada aqui eu tenho 3 aqui, 3 aqui eu tenho 6. Na segunda camada eu tenho 4. Na terceira camada eu tenho 2. Somando isso aqui, eu vou ficar com 12 cubinhos, tá? Só que cada cubinho tem volume 8. Então, 12 vezes 8 vai dar 96 centímetros cúbicos. Deu para entender que o mesmo problema você tem que prestar atenção no enunciado. Quando ele diz, né, um cubinho tem 1 centímetro cúbico. Muito fácil, é só contar os cubinhos. Um cubinho são 2 centímetros cúbicos. Então você tem que multiplicar a quantidade de cubinhos pelo volume de cada cubinho. E nesse aqui eu tive que primeiro calcular o volume para depois multiplicar, ok? Então, níveis diferentes de problema, um nível mais simples até um nível mais elaborado. Ok, pessoal? Vamos lá. Questãozinha simples, calcular o volume desse bloco. Como é que eu faço para calcular o volume? O volume é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Bem, pessoal, você só tem que multiplicar. Calcular o volume, a maioria dos problemas é apenas multiplicar. 25 vezes 25 vezes 20, 625 vezes 20 vai dar um volume de 12.500
centímetros cúbicos, tá? Ah, mas aí o que ele pode fazer? Isso são quantos litros? Aí litros é outra coisa, né? Vamos supor que ele queira saber em litros. Então, você vai ter que usar a tabelinha de conversão. O ideal é transformar para decímetro cúbico, né? Então, você vai lá, tabelinha de conversão. Metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos e milímetros cúbicos. Como está em centímetros e cada casa comporta 3 algarismos, porque é cúbico, isso aqui transformado em decímetros cúbicos daria 12,5 decímetros cúbicos. Por que eu transformo em decímetro cúbico? Porque o decímetro cúbico é 1 para 1. Então, isso aqui são 12,5 litros. Bem, vamos aqui ao próximo, tá? Fiz 3 ou 4 problemas usando aqui a mesma base de raciocínio. Okay? Então, prestem atenção. O primeiro problema diz assim. Um caminhão de entrega sempre sai do depósito completamente cheio. Sabendo que o caminhão tem suas dimensões representadas na figura, qual o volume desse caminhão? Tá? Então, como é que eu vou calcular o volume? Volume, como eu falei, é só multiplicar. Comprimento, 500 centímetros, vezes largura, 150 centímetros, vezes altura, 50 centímetros. Você pode deixar em centímetros, vai ficar com um monte de zero, mas não tem problema, tá? Ah, não, você não pode dizer, não, eu quero transformar em metro. O caminhão ninguém mede em centímetro, a gente mede em metro. Então, beleza. Então, para transformar 500 centímetros para metros, tá? Então, aí você vai usar a tabela metro, decímetro, centímetro, milímetro. Lembrando que aqui não é cúbica, né? É só... Então, vamos lá. Ó, 500 centímetros. Saber colocar na tabela é o mais importante. Cada algarismo só pode um, porque aqui eu estou o comprimento. O expoente é 1. Só cabe um em cada casa. Então, 500 centímetros correspondem a 5 metros. Ok? O próximo é a mesma coisa. 150. Como é que eu escrevo 150? 150, que vai dar 1,5 metros, vezes. Quanto é que vai dar 50 centímetros? Que vai ficar vazio, 0,5 metros. Pessoal, eu não gosto de multiplicar com número com vírgula. Multiplico de cima. Ah, não tenho problema com vírgula. Multiplico de baixo. Então, eu vou pegar 1,5 multiplicar por 5, tá? Vou colocar o que tem mais algarismo em cima, fica mais fácil. 5 vezes 5, 25, 1, 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. Andou uma casa, andou uma casa. E aqui agora eu vou multiplicar por 0,5. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 7 são 35, mais 2, 37. Andou duas casas, porque eu tenho cada número com um algarismo após a vírgula. Isso aqui vai me dar um volume de 3,75 metros cúbicos. E se eu não tivesse simplificado? Você ia ter 35, seguido de 1, 2, 3, 4 zeros, né? Ou 35 não, né? 375, seguido de 4 zeros. Quando você transformasse centímetros para metros cúbicos, você iria ter o mesmo resultado, ok? Então fica ao critério de cada um. Se gosta de multiplicar com zero, não tem problema, está aqui. Se prefere trabalhar com números menores, mas aí vai ter vírgula, está aqui. Tá bom? Problema não especificar, eu quero em metro, eu quero em centímetro, eu quero em milímetro. Como ele não especificou nada, do jeito que você fizer, estará certo. É só multiplicar. Ok, pessoal? Próximo problema, a mesma ideia, tá? Só que agora ele fala o seguinte, ó, que serão colocadas caixas nela, cujo volume dessa caixa é de 7.500 centímetros cúbicos. Quantas caixas vão caber lá dentro? Então, ó, lembra que eu falei toda vida que pedir quantidade, você vai dividir o grandão pelo que vai ficar dentro. O volume do grandão pelo volume do que vai ficar dentro, né? O volume do pequeno, tá bom? Então vamos lá. Qual vai ser a quantidade? Qual é o volume do grandão? Vou pegar a resposta lá de trás, tá? Que eu já fiz. 375 seguido de 4 zeros, se eu não me engano. Não é isso? Então, agora eu só tenho que dividir pelo volume daqui. Olha que bom, o volume da caixa já foi dado. Ó, é 700,
7.500 centímetros cúbicos. Aqui também está em centímetros cúbicos. Como os dois estão em centímetros cúbicos, é só eu efetuar a divisão, tá? Se fossem diferentes, tornava-os iguais, tá? Dá para cortar 2 zeros com 2 zeros. Então, quando eu dividir esse número por 7.500, você vai encontrar que Q é igual a 500 caixas, tá? 500 caixas será a quantidade de caixas que dá para encontrar aí dentro, ok? Vamos ao próximo. O próximo problema é a mesma situação, porém agora eu estou dando o tamanho da caixa. Pessoal, então é só fazer a mesma coisa, calcular o volume desse. Sim e não, tá? Não por quê? Porque se você tem essa caixa de 20 centímetros aqui, essa caixa está montada, eu não posso cortá-la, quebrá-la, né? Nem mudar as suas dimensões, eu vou ter que pegar essa caixa e jogar aqui dentro. Só que, como aqui tem 500 centímetros e ela tem 20, quantas vão caber? Qual é a quantidade de caixas que vai dar para colocar nessa frente aqui? Tá? Então, eu vou pegar 500 e vou dividir pelo comprimento de um pelo comprimento da outra. Isso vai me dar o quê? 25. Então, eu consigo colocar 25 caixas aqui. Agora, aqui tem uns 150, tá? Então, eu vou pegar 150 e vou dividir, né, 150, e vou dividir pela largura dela aqui. Ó. A largura dela é 25. Tá? Então, 150 dividido por 25 vai dar 6. Então, dá para colocar 6 caixas aqui. Tá? E na altura, ela tem 50 centímetros. Né? Quando eu dividir 50 por 15, quando eu dividir 50, que é a altura dela, por 15, que é a altura da caixa, é o único que vai dar quebrado, 3,333. Como não posso passar da caixa, eu vou usar só 3, tá? Então, eu vou conseguir colocar 25 caixas assim. Vou conseguir colocar 6 fileiras de 25, então 6 vezes 25, e vou poder fazer isso empilhar 3 vezes. Então, minha multiplicação será 25 vezes 6 vezes 3, que dá 450 caixas. Professor, por que lá deu mais? Porque eu não dei o formato da caixa, eu dei o volume. Se eu especificar as dimensões da caixa, não vai caber tudo aquilo, tá? É como se aquilo lá fosse vamos supor, um saco, e eu pudesse moldar dentro desse caminhonete. A caixa com volume fixo, eu não posso fazer isso, tá bom? Vamos ao próximo. Próximo problema, fala o seguinte, né? Calcule em decímetros cúbicos o volume total de uma caixa d'água que pode conter uma piscina em formato de um paralelepípedo retângulo com as seguintes medidas. Então, eu vou ter um paralelepípedo retângulo. Vamos lá. Então, calcule em decímetros cúbicos o volume total de uma caixa, total de água que pode conter uma piscina em formato de paralelepípedo retângulo com as seguintes medidas: 20 metros de comprimento, 9 metros de largura e 2,5 metros de profundidade. Tá? Vou colocar um desenho aqui para ficar mais fácil de entender. Então, calcule em decímetros cúbicos. Ele já me obrigou a decímetro cúbico, tá? Então, vamos lá. 20 metros por 9 metros por 2,5 metros. Só que ele não quer metros, ele quer decímetros cúbicos. Então, eu vou transformar todo mundo em decímetro. Ou antes ou depois, fica ao critério de cada um. Mais prático antes, tá? Então, vamos lá. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Não é cúbico, tá? Aqui é comprimento. Se eu for colocar 20 metros, vai ficar assim. Se eu transformar em decímetros, é só tirar a vírgula daqui para cá. Eu vou ficar com 200 decímetros. Bom, 9 metros, como é que vai ficar? 9 metros, só andar uma casa. Fica 90 decímetros. E o melhor de todos, 2,5 metros, vai ficar quantos decímetros? Vai ficar 25 decímetros. E agora é só você efetuar a multiplicação, né, em decímetros cúbicos de 200 vezes 90 vezes 25. 200 vezes 90 vezes 25
vai dar um volume de 450 mil decímetros cúbicos. Por que ele deve ter pedido decímetro cúbico? Porque poderia ter um problema que ele fala, isso são quantos litros? E como a razão é de 1 para 1, aí seriam 450 mil litros. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Bem, vamos falar um pouquinho agora sobre capacidade. Tá? Capacidade é quanto cabe dentro daquele objeto que tem um volume determinado. A capacidade de um objeto ou recipiente nada mais é do que a medida do volume que ele consegue comportar e quanto eu consigo colocar ali dentro. Tá? Só que a unidade de medida de capacidade é o litro. Tá? Como todos nós sabemos, o litro, né, tem as mesmas relações de múltiplos e submúltiplos das outras unidades. Portanto, os múltiplos do litro, que é a unidade fundamental, o nosso litro, ele vai ter o quilolitro, hectolitro, decalitro, decilitro, centilitro e mililitro. Logicamente, nós raramente ouvimos falar de todas essas unidades. Nós ouvimos principalmente o litro, tá bom? O litro ou mililitro. Mas as outras não são tão comuns, tá? Mas elas existem, né? Porque ninguém usa que não existe, tá bom? Outra coisa que vocês têm que guardar, né? Para a vida e para a prova, são essas relações, que um decímetro cúbico é igual a um litro. Essa é a mais importante de todas. Se você souber que um metro cúbico são 1000 litros, vai ajudar também. Ou que um metro cúbico são 1000, ou um metro cúbico é 1 quilolitro, ou que um centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Sabendo essas transformações, vocês perdem pouquíssimo tempo em certos problemas, tá? Caso contrário, você vai fazer transformações e vai demorar um pouquinho mais. Mas vamos a uns exemplos. Então, nós temos aqui, tá? Vamos fazer aquelas transformações de praxe que nós já estamos fazendo em todos, tá? Eu quero transformar 23,3 decalitro, eu quero transformar isso em litro. Como é que eu faço? Parte mais importante, né? Onde eu coloco a vírgula. A vírgula vai ficar no deca. Deca está aqui. Cada casa só comporta 1 porque eu estou em litro, então eu não vou botar 23, tá? Eu vou botar só o 3 aqui, o 2 vai ficar aqui e o outro 3 vai ficar aqui. Como eu quero transformar em litro, a vírgula vai sair dali para cá e eu vou ficar com 233 litros. O próximo, 1234 decilitros. Cadê vírgula? Não tem, então está lá no último algarismo. Decilitro é aqui. Aqui vai ficar o 4, aqui vai ficar o 3, aqui vai ficar o 2, aqui vai ficar o 1. Eu quero transformar em quê? Vamos transformar ele em quilolitro, tá? Quantos quilolitros vai dar? Eu vou tirar a vírgula daqui e vou botar aqui na barreirinha do quilo. Logicamente, eu vou ter que colocar 1, 0. Então, isso aqui vai dar 0,1234 quilolitros. Tranquilo? Vamos pegar o próximo. Esse número aqui, quilolitros, vírgula, está no quilo. Aí eu tenho quantos zeros? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 zeros. Aí depois aqui vem o 9. Quero transformar em quê? Eu quero transformar em mililitro. Mililitro, a vírgula sai daqui para a parede do lado direito. Então, eu vou preencher com o 0. Isso aqui vai dar 90 mililitros. Tranquilo? Próximo número, 1.200.000 mililitros. Então, começa, cadê vírgula? Não tem, está no último. O último é esse. Quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí o número 2 e o número 1. Quero transformar em quê? Em litros. Em litros seriam 1.200 litros. Viu como o mais importante é saber escrever? Transformar é só tirar a vírgula de um canto para o outro. E o último aqui, 94,123 litros. Cadê o litro? Está aqui. 94,123 litros. Vamos transformar em quê? Vamos transformar em hectolitro. Hecto, a vírgula vai sair do litro para o hectolitro. Sai daqui para cá, que vai dar 0,9412 hectolitro. Tranquilo? Vamos ao próximo. Próxima questão. Uma caixa de leite com capacidade de 1 litro está representada na figura abaixo. Tá? Essa caixa ela tem 1 litro. Ok? Aí a caixa tem 6,25 de comprimento, não sei quanto de altura
e 20 centímetros de altura. Na imagem foram indicadas as dimensões da caixa, porém uma delas não apareceu. Usando seus conhecimentos, determine a medida da dimensão que não apareceu. Bom? Bem, primeiro problema, aqui é litro e ali é centímetro. Como é que eu faço o litro virar centímetros? Vamos lá. O que é que eu sei? Que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Né? Eu sei que a razão é de 1 para 1. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Mas os itens não estão em decímetro. Os litros estão em centímetros. Então, eu vou ter que transformar. Não são centímetros cúbicos, mas são centímetros, tá? Só para que fique bem claro. Então, eu vou transformar decímetro cúbico para centímetro cúbico, tá? Metro cúbico aqui na frente. Então, se eu tenho 1 decímetro cúbico, equivale a 1000 centímetros cúbicos. Ok? Então, eu tenho aqui 1000 centímetros cúbicos. Essa caixa, o volume dela é de 1000 centímetros cúbicos. Ou seja, quando eu multipliquei o comprimento vezes a largura vezes a altura, essa multiplicação deu 1000. Bem, que número eu boto no lugar desse L para que a multiplicação dê 1000? Isso aí é uma equaçãozinha, né, básica que você pode ou não trabalhar como equação, tá? Basta você multiplicar o 6,25 por 20, que vai dar 125, L igual a 1000. E agora é só você pegar 1000 e dividir por 125, ou que número multiplicado por 125 dá 1000. O número que multiplicado por 125 dá 1000, esse número é o número 8. 8 o quê? 8 centímetros é a largura. Ok? Se você multiplicar o 8, 6,25 e o 20, o resultado vai dar 1000, que é o volume da caixa. Vamos ao próximo. Isso aqui está mais para nível de 7º e 8º anos. Tá bom, pessoal? Vamos ao próximo. Mas o sexto também poderia fazer. Próxima questão fala assim. Na casa de Raquel, uma de suas torneiras está vazando. Para coletar água, ela utiliza um balde. Então, eu vou desenhar um balde aqui. Tá? E esse balde, a capacidade dele, o volume dele, né, é 15.000 centímetros cúbicos. Já é um problema, né? O balde não está em centímetro cúbico. Mas vamos lá. Que precisa ser esvaziado 5 vezes. Então, eu jogo isso aqui fora 5 vezes ao dia. Sabendo que a caixa d'água da casa tem capacidade para 300 litros, em quantos dias esse vazamento acabará com toda a água da caixa? Admitindo que não está entrando água na caixa. Tudo bem? Imagine, ó, tem uma caixa grandona de água e aí a água está pingando. Aí quando ela pinga nesse balde. Tá? O balde enche, aí ele é jogado fora 5 vezes. Ok? Se a caixa d'água tem 300 litros, eu quero saber quantas vezes eu vou jogar esse balde fora. Bem, quantidade, quantas vezes? Né? Então, eu vou fazer a divisão desse número, que é o grandão, pelo pequeno. Só que esse balde aqui, ele é jogado 5 vezes. Então, eu tenho que multiplicar por 5. 5 vezes por dia. Vai dar 0, 0, 0. 5 vezes 5, 25, 1, 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. Dá 75.000 centímetros cúbicos. Então, quantos baldes? 300 litros dividido por 75.000 centímetros cúbicos. Eu posso dividir litros por centímetros cúbicos? Não. Eu tenho que transformar os dois na mesma unidade. Como? Vamos escolher uma. Eu escolho transformar em decímetro cúbico porque é de 1 para 1. Beleza. Decímetro cúbico. Já está em volume, só não está na mesma. Tá? Decímetro cúbico para centímetro cúbico, ó, o decímetro cúbico para o centímetro cúbico, os 300 decímetro cúbico para transformar em centímetro cúbico, seriam só acrescentar 3 zeros, tá bom? E aí você vai ter essa divisão aqui de 300.000 dividido por 75.000. Números que têm muito zero, pode ser cortado zero.
Quantos zeros eu posso cortar? 3 aqui com 3 aqui. Então, a minha divisão vai diminuir para 300 dividido por 75, que vai me dar 4. Ou seja, essa caixa d'água vai esvaziar em 4 dias. Ok, pessoal? Vamos adiante. Próximo problema fala assim: Flávio deseja comprar uma nova caixa d'água. Antes, ele quer transferir todo o conteúdo que está preenchendo completamente a caixa d'água para um reservatório cúbico com lado medindo 2 metros. Então, um objeto cúbico com lado, né, aresta medindo 2 metros. Se a antiga caixa d'água tem capacidade, a antiga, tá? Não é a nova, é a antiga. Tem capacidade para 10.000 litros, ele conseguirá transferir toda a caixa d'água para cá? Entendeu o que ele quer? Ele quer que você compare o volume desse com o volume desse. Porém, eles estão em unidade diferente. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou descobrir qual é o volume dessa caixa, que ela é cúbica, e comparar o resultado com esse volume aqui. Calculando o volume desse cubo, 2 vezes 2 vezes 2, vai me dar 8 metros cúbicos. Só que ali está litro. Então, qual é o meu objetivo? Transformar metro cúbico em litro. Tem gente que transforma em decímetro, tem gente que transforma direto em litro. Porque 8 litros são, olha, 8 metros cúbicos são 8.000 litros. E quanto é que tinha na caixa dele? 10.000 litros. Ele conseguirá transportar toda a água? Não, né? Vai ficar sobrando ainda 2.000 litros de água, ok? Então, pessoal, essa aqui é a última questão para o pessoal que é do sexto, tá? Você que é do sexto, encerrou. Conteúdo de volume é esse. Você ainda tem o conteúdo de capacidade, de massa, né? Que é grama e quilograma, que a ideia é a mesma na hora das transformações, ok? Eu vou continuar aqui com o pessoal do oitavo ano, com o volume do cilindro, tá? Vamos lá, oitavo e nono. Vamos lá, volume do cilindro. O volume do cilindro vai ser dado pela seguinte relação, né? O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Como a base do cilindro é um círculo e a fórmula da área do círculo é πr ao quadrado, que é outro conteúdo que vocês estão vendo, né? A área e o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2πr. A área do círculo é πr ao quadrado, só muda a posição do 2, de cima para baixo. Ó. O comprimento é 2πr, a área é π vezes o raio ao quadrado. Ok? Então, o volume do cilindro é πr 2h. π vezes o raio ao quadrado vezes a altura do cilindro. Tá bom? E um prisma qualquer também pode ser dado pela mesma relação, onde é a área da base, onde a base vai ser um retângulo ou um quadrado, e a altura, ou simplesmente comprimento vezes largura vezes altura. Ok? Vamos a aplicações. O primeiro problema, o problema diz o seguinte: o esquema a seguir é de um tijolo de barro com 6 folhas, aquele tijolo que você coloca na parede. Esse tijolo é no formato de um paralelepípedo, tá bom? Ou de um prisma, né, de base retangular. Os furos atravessam as duas faces, tá? O furo vem daqui e vai até o outro lado. Okay? Duas faces paralelas. As de dimensões 16 e 10. Okay? Eles atravessam essa face aqui, a de 16 e 10, como está aqui no desenho, tá? E são perfeitamente cilíndricos, com diâmetro de 4 centímetros. Considere π igual a 3 para facilitar a vida de vocês. Vamos ao que é pedido. Primeiro, o volume do espaço que cada furo deixou no tijolo. O volume de cada espaço. Então, o volume do espaço é um cilíndrico, então vai ser πr ao quadrado vezes h. Vamos lá. Quem é o raio? O raio não é dado o diâmetro, mas eu sei que o raio é a metade, 2 centímetros. Qual é a altura desse cilindro? Lembrando que esse cilindro está vindo para cá, ó, ok? Então, a altura desse cilindro é 20 centímetros, tudo bem? E o π, né, costuma ser 3,14, mas ele facilitou a vida de vocês para 3.
Então, o volume aqui vai ser, estou com pouco espaço, o volume vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 20, 240 centímetros cúbicos. Letra B. Letra B, isso aqui tudo é a letra A. Letra B. O volume de barro necessário para se confeccionar cada tijolo. O barro, o que vai ser o volume de barro, né? O volume do barro vai ser o volume do paralelepípedo menos o volume dos 1, 2, 3, 4, 5, dos 6 cilindros, tá? Vezes o volume do cilindro. Vamos calcular o volume do paralelepípedo. O paralelepípedo tem comprimento 20, largura 10, altura 16. Isso vai dar um total de 3.200 centímetros quadrados. Como eu já tenho o volume do cilindro, vai ser 3.200 menos 6 vezes 240. E 6 vezes 240 vai dar igual a 1.440. Fazendo a subtração de 3.200 menos 1.440, 3.200 menos 1.440, isso vai dar um volume de barro de 1.760 centímetros cúbicos. Ok? Então, pessoal, recapitulando, calculei o volume de cada cilindro aqui dentro, né? O cilindro é π raio ao quadrado vezes h. Lembrando que como ele está deitado, né, a altura é o 20. Okay? O raio, ele deu o diâmetro, o raio é metade, 2. Se eu multiplicar o π, que ele disse que é 3, o raio ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Vezes a altura 20, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 240. Então, cada furo tem 240 centímetros cúbicos. Como são 6 furos, 6 vezes 240 vai dar um total de 1.440 centímetros cúbicos. Já o volume do paralelepípedo, do bloco todo, né, antes de ser furado, vamos dizer assim, vai ser comprimento, largura e altura. 20 vezes 10 vezes 16. 2 vezes 16 é 32, é só colocar os zeros que eu não usei. Então, 3.200 menos os 1.440 vai dar 1.760 centímetros cúbicos. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. O próximo diz o seguinte: foi instalado em um enorme reservatório de combustível em um posto de abastecimento de veículos. Esse reservatório tem o formato apresentado. Então, ele é um cilindro. Então, você tem que procurar o quê? O raio e a altura. Tá? Considerando que o caminhão-pipa que reabastece esses tanques tem um volume de 8.000 litros, o que ele quer saber? Qual é a quantidade mínima de caminhões desse tipo para abastecer o reservatório anterior. Então ele quer saber quantos caminhões eu preciso para encher isso aqui. Então aquele problema de quantidade. Problema de quantidade é o volume do grandão dividido pelo volume do pequenininho, tá bom? O volume do grandão é o cilindro aqui, tá? Então vamos calcular o volume do cilindro, que é π, que ele está mandando usar, né? π vezes R2H. O volume do cilindro vai ser 3,1, ele está mandando usar 3,1, se ele manda, você obedece. O raio aqui é 4 vezes 4 vezes 18, né? 4 ao quadrado, né? R ao quadrado, não esqueça do quadrado. Ok? Então vamos ficar com 3,1, deixa eu ver se vai dar aqui, né? Volume do cilindro vai ser 3,1 vezes 16 vezes 18. 3,1 vezes 16 vezes 18. Isso vai dar um volume de 892,8 metros cúbicos. O caminhão tem 8.000 litros.
Então a quantidade vai ser, vou dar de cor aqui, a quantidade vai ser os 892,8 metros cúbicos dividido pelos 8.000 litros. Temos aquele problema gravíssimo, né? Transformar metro cúbico para litro. É só multiplicar, pessoal do oitavo e nono, né? Então é só multiplicar por 1.000. Isso aqui vai andar 3 casas e vai ficar 892. E multiplicando aqui 3 casas, dividido por 8.000. Agora todo mundo está em litros. E agora eu só tenho que dividir o número de cima, 892.800, eu vou ter que dividir por 8.000. É só cortar um monte de zero e vai dar 111,6. Então, quantos caminhões, né? Qual a quantidade mínima de caminhões desse tipo para abastecer o reservatório anterior? 11,6 ou 12 caminhões. Se for 11 caminhões, não vai encher. Tá? Se forem 12 caminhões, vai sobrar água no caminhão, tá bom? Então vamos ao próximo. Pessoal do nono ano, tá? Pessoal do oitavo ano, pode dar tchau. Agora fico só com os alunos do nono. Volume do prisma. O volume dos prismas vão ser dados sempre, né? A fórmula é área da base vezes altura. Ok? E aí a base pode ser qualquer figura geométrica, qualquer polígono que você está. Pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser até um círculo, né? Mas aí a ala do cilindro, na forma de prisma, pode ser um pentágono, hexágono, um octógono, pode ser qualquer figura. Para fazer os cálculos dessas figuras, nós vamos ter que usar algum pouco de discernimento. Cada figura, cada caso é um caso. Vamos analisar essa primeira figura. Qual é a base, né? A base, como você pode ver, é um triângulo. Então, o triângulo, fórmula da área do triângulo, tem várias. O que essa questão deu? Deu a base e a altura. Então, a área da base, a base é um triângulo, é base vezes a altura dividido por 2. Base vezes a altura, 8 vezes 3, 24. Dividido por 2, 12. 12 o quê? Centímetros quadrados. Área é ao quadrado. Para calcular o volume, é a área da base vezes a altura. 12 vezes 15. 12 vezes 15 vai dar 180. 180 o quê? Centímetros cúbicos. Volume do prisma. Ok? Vamos ao próximo. Coloquei também um prisma, tá? Só que agora eu não tenho a altura desse prisma, porque a altura tem que ser perpendicular à base, igual o outro lá era. Tá? Aqui eu não tenho altura, mas eu sei que esse prisma aqui, que essa base desse prisma é um triângulo equilátero. E a área do triângulo equilátero é L2 raiz de 3 sobre 4. Tá vendo? Ó, cada figura você tem que fazer uma coisa. A área da base aqui é L2 raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado é 16, dividido por 4 volta a ser 4 centímetros quadrados. E o volume desse prisma vai ser a área da base vezes a altura. 4 vezes 5, o volume é 20 raiz de 3 centímetros cúbicos. Ok? Vamos ao próximo. Nós temos aqui um prisma de base quadrada, tá? Base é quadrada. Então, como é que é a área do quadrado? A área da base. A base é um quadrado. O quadrado é lado ao quadrado. Como o lado é raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado dá 2. Ok? Então, o volume do prisma vai ser a área da base vezes a altura. 20 centímetros cúbicos, tá? Aqui são centímetros quadrados, que é a área, volume, centímetros cúbicos. Próxima figura, ele é o mesmo, é o mesmo. Só que agora, em vez do raiz de 2 ser o lado, o raiz de 2 é o apótema. Vixe, o apótema. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir o raio do polígono, né, da circunferência que circunscreve esse quadrado, ou
pensar um pouquinho mais. Então, o que é o apótema? O apótema é essa distância aqui, raiz de 2. Tá? Aí vamos lá, estudei as relações. Quanto é que é o apótema do quadrado? O apótema do quadrado é r raiz de 2 sobre 2. Se eu colocar o raiz de 2 aqui no lugar do apótema e ficar r raiz de 2 sobre 2, eu vou fazendo o produto do meio pelo produto dos extremos, eu vou ficar com r igual a 2. Só que eu não quero o raio, eu quero o lado. Tá? Porque do quadrado basta eu ter o lado. Ou semiperímetro vezes o apótema, né, que é a fórmula geral. Mas como é um quadrado, o lado. Se o raio é 2, o lado do quadrado, a fórmula é r raiz de 2. Então o lado é 2 raiz de 2. Isso aqui para quem perde tempo com fórmulas, né? Porque quem presta atenção vai lembrar assim, ó, isso aqui é o apótema, é até a metade. A outra metade é outro raiz de 2. Então, daqui para cá, são 2 raiz de 2, que é o lado. Ó, não fiz conta nenhuma. Só sei que o apótema é a metade do lado quadrado, tá? Porque ele vai até o meio. E aí eu posso calcular a área da base. Como a base é um quadrado e a área do quadrado é lado ao quadrado, aqui fica 4 raiz de 4, que é 4 vezes 2, que dá 8 centímetros quadrados. E agora eu posso calcular o volume, que é a área da base vezes a altura, 80 centímetros cúbicos, tá? Às vezes, poucas vezes, o professor está de bom humor e coloca um problema como esse aqui, tá? Poxa vida, ele não deu, é um pentágono. Como é que eu vou saber o apótema do pentágono? Eu não sei. Não precisa. Se você se acalmar, relaxar e pensar, qual é a fórmula do volume do prisma? É a área da base vezes a altura. Olha, o professor foi super bonzinho. Isso aqui é a área da base, 105. É só multiplicar com a altura, que é 10. O volume vai dar 1050 centímetros quadrados. Acabou. Só isso. Ele deu a área da base. Por que eu vou, né, me preocupar? Deu a área da base, é só multiplicar com a altura, ok? Mas às vezes o professor não está de bom humor e coloca aqui, ó, o apótema, o lado e a altura. Como é que eu vou fazer para calcular o volume desse prisma aqui de base pentagonal? Eu preciso calcular a área da base. Só que a base é um pentágono. O pentágono não tem fórmula específica, tem a fórmula geral, né? Que é o semiperímetro vezes o apótema. O que é o semiperímetro? É o perímetro, lembrando que são 6 lados, né? Tá? Então, é o perímetro 6 vezes, ou melhor, né? 5 vezes 6, são 5 lados, cada um medindo 6. 5 vezes 6 dá 30 centímetros de perímetro. É o perímetro dividido por 2, semiperímetro, tá? 15 centímetros. Vezes o apótema. Ah, mas o apótema ele deu. Então nem vou ter que fazer conta, né? Vou lá, a área da base é o semiperímetro, 15 vezes o apótema, 2,5. 15 vezes 2,5, isso vai dar que a área da base é 35,7 centímetros quadrados. Agora eu posso calcular o perímetro. É a área da base vezes a altura, que vai dar 375 centímetros cúbicos. Ok, pessoal? Pode ser um problema mais fácil, pode ser um problema mais complicado. Mas antes de puxarem os cabelos, olhem, analisem, pensem o que é que ele me deu, o que é que eu quero. Tá? Vamos ao próximo. O próximo e último, tá, pessoal? Vou finalizar por aqui. É um hexágono. É um prisma de base hexagonal. Então, o volume é a área da base, né? Mas como é que eu calculo a área da base de um hexágono? É a fórmula geral. Semiperímetro vezes apótema. Ah, mas ele só me deu o lado desse hexágono. O lado é 6. Mas se ele deu o lado, ele deu o raio, porque lado e raio são iguais. 6. Tá?
E para calcular o apótema, aí eu tenho que saber de fórmula. R raiz de 3 sobre 2. 6 raiz de 3 sobre 2. O apótema é 3 raiz de 3. Pronto. Eu posso agora calcular a área da base. Primeiro passo, a área da base, semiperímetro. Ó, são 6 lados, tá? Vezes o lado que é 6, só que isso dividido por 2. São 6 lados que medem 6, dividido por 2. Vezes o apótema. Como é o apótema? 3 raiz de 3. Então, a área da base vai ser 6 vezes 6, 36. Dividido por 2 dá 18. Vai ser 18 vezes 3 raiz de 3. E 18 vezes 3 dá 54 raiz de 3. Essa é a área da base. Agora eu vou calcular o volume. Quanto é que é o volume? É a área da base vezes a altura. 54 vezes 50. 2.700 raiz de 3 centímetros cúbicos, tá? Não se apavorem, anotem as fórmulas, vejam aquelas fórmulas de apótema, lado de polígonos inscritos, para ajudar nessa parte aqui, tá bom? Trabalhei tudo em cima das figuras de área. Espero que vocês tenham uma boa prova e até o próximo vídeo.